Pessoal, tudo bem aí? Seguinte, ó, da série de vídeos que eu tenho postado aqui no canal sobre contencioso, fiscalização, estratégias de defesa, temas de autuação e julgamentos do CARF, hoje eu vou trazer mais um aqui que é voltado para planejamento tributário, para levar informação para os empresários, contadores, enfim, o pessoal que segue aqui, de forma que eu consiga dar elementos nesse caso aqui, né, extrair desse caso, que é um caso julgado pelo CARF na sessão de 28 de abril de 2026, e conseguir exemplificar aquilo que funcionou no planejamento tributário feito por esse contribuinte e que foi aceito pelo CARF, de forma que o tribunal cancelou a autuação por unanimidade, tá? Então é um tema de contencioso aqui hoje, né, de planejamento tributário. Vou tentar não falar difícil aqui, falar de forma simples, né, com um pouco juridiquês, mas o objetivo é continuar a série de vídeos do contencioso e me colocar à disposição das empresas que estejam em fiscalização ou que estejam aí, que receberam auto de infração, enfim, que precisam de um advogado para fazer a defesa. Eu vou ter o maior prazer de atender aí, tá? Meu WhatsApp sempre fica no início da descrição do vídeo, pode me chamar que vai falar diretamente comigo. Vamos lá, vamos falar do caso de hoje aqui. Então é o seguinte, gente, o que aconteceu, tá? Isso aqui, esse tema, ele envolve a compra de uma empresa endividada, que era optante pelo lucro presumido, e essa empresa endividada, ela era aderente ao refis dos anos 2000, aquele primeiro refis, que era um refis todo diferente, que contava com o faturamento da empresa, se pagava pelo percentual, enfim, foi o primeiro refis federal que saiu do ano de 2000, né, e que tinha inclusive uma exceção para que as empresas que faturassem acima do limite de lucro presumido, que hoje é de 78 milhões, pudessem permanecer no lucro presumido em razão da adesão a esse refis lá do ano de 2000. E aí o que aconteceu aqui, nesse auto de infração que a empresa se defendeu e ganhou? A empresa comprou, né, o autuado aqui, ele comprou uma empresa endividada para ter um lucro presumido aí mesmo faturando mais de 78 milhões, era uma empresa de grande porte. Então uma indústria de grande porte passou a apurar o imposto de renda e contribuição social pelo lucro presumido faturando mais de 78 milhões, mas antes disso ela tinha incorporado uma sociedade que tinha dívida fiscal parcelada no Refis 1, o Refis dos anos 2000. O que a Receita Federal disse? A Receita, como sempre, né, eles procuram ali se amparar no artigo 116 do CTN, e qualquer coisa que eles possam entender que houve ali uma economia tributária sem materialidade, sem substância econômica, eles alegam simulação. Então a Receita Federal enxergou simulação e autuou, né, o contribuinte, no sentido de que, olha, você não poderia ficar no lucro presumido, você fez essa compra com o único objetivo de reduzir imposto ficando no presumido, não tinha substância essa operação. O CARF, né, por unanimidade, ele cancelou a autuação, né? E aí o que acontece? Né? Eu já expliquei aqui o contexto, né? A regra geral obriga um contribuinte que fatura mais de 78 milhões de reais a ser lucro real. Havia uma exceção no refis dos anos 2000 de opção ao lucro presumido, de manutenção ao lucro presumido, mesmo faturando mais de 78 milhões de reais, ou do limite do presumido da época, desde que a empresa fosse aderente ao refis 1, tá? A Receita quis alegar que a reorganização fez a empresa perder o benefício, a incorporada, né? E aí o que acontece? Quais foram os argumentos de defesa dessa empresa que saiu vitoriosa aqui do julgamento, lá no julgamento do CARF, né? Eles falaram o seguinte, olha, uma operação ela não foi feita com o único objetivo de redução de impostos, né? A sociedade adquirida, ela tinha patrimônio líquido negativo de quase 20 milhões e ativos reais de pouco mais de 300 mil, mas a compradora pagou 10 milhões pelas cotas e ainda assumiu a dívida do programa, né? Havia até procuração prevendo toda a sequência de atos. Eu anotei algumas coisas para falar aqui no vídeo, né? Então, assim, o que sustentou o contribuinte aqui, que saiu vitorioso, foi a substância, né? A unidade adquirida, a unidade industrial adquirida era real, permaneceu funcionando, foi ampliada e passou a gerar receita expressiva. Houve o pagamento efetivo à parte independente, isso conta muito em planejamento tributário, tá? Quando tem um terceiro, a defesa ela passa a ficar muito forte. Então, houve o pagamento efetivo à parte independente e a fiscalização, embora contestasse valores e motivações, não provou que os negócios não ocorreram, né?
Pesou ainda aqui em favor do contribuinte nesse caso, o comitê gestor do Refis lá da época ter regulado essa transferência por cisão e incorporação, de forma que não era uma fraude, né? Tinha uma autorização prevista no próprio comitê gestor do Refis. Então, assim, veja, gente, para concluir, né, quando a gente faz planejamento tributário, né, a reestruturação motivada pela economia tributária, ela não é, por si só, uma simulação. Né? A simulação, ela exige o descompasso entre o que se declara e o que se pratica. Né? Então, veja, né, diante de tudo isso aqui, o fato de ter negociação com terceiros, valor de pagamento, valores reais, o crescimento da empresa adquirida depois da aquisição e um negócio em base de mercado, né, mostrou que havia substância, que havia materialidade, que o objetivo aqui não era único e exclusivamente continuar no presumido e pagar menos impostos. Isso, né, esse exemplo que eu estou dando aqui desse julgamento de 28 de abril de 2026, a empresa é a Arosuco Aromas e Sucos Limitada. Eu falo porque o acordo não é público, né? Esse exemplo ele pode parametrizar e nortear todo e qualquer planejamento, né? Você vai fazer um planejamento tributário baseado na verdade, na materialidade e com motivos operacionais, econômicos, com substância, ele é bastante defensável. Se não tiver nada disso, ele fica aí com uma defesa difícil, tá? Repito, gente, se está em fiscalização, né, ou está em vias de implementar um planejamento tributário, quiser a minha opinião, é só me chamar aqui, o contato fica aí no início da descrição do vídeo, vou ter o maior prazer de atender. Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo, peço para vocês se inscreverem no canal. Um abraço a todos e até mais.